que nós vamos ministrar hoje, e essa é a minha crença, ela está exatamente dentro do nosso contexto, do nosso momento. Muitas vezes nós trabalhamos, lutamos por algo e às vezes não conseguimos. Ou outras vezes as coisas começam a ficar muito difíceis, muito problemático, e o nosso coração começa a se desvanecer e parece que não há mais esperança e a gente fica meio que apavorado. Talvez essa seja a situação atual do Brasil. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que querem viver uma vida de obediência a Jesus, de seguir a Jesus, paira sobre a igreja uma grande ameaça. Uma ameaça da nossa fé ser barrada por leis, por problemas. Mas isso, irmãos, para mim, é apenas o começo de uma situação que pode ser muito pior. Para aqueles que não têm a esperança que nós temos. Hoje o tema da nossa mensagem é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Depois nós vamos ler outros versículos nesse texto, mas esta declaração do profeta Jeremias é muito importante. Ele diz assim, olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se nós olharmos para o contexto que esta palavra foi escrita, nós vamos ver um profeta, o Jeremias, que está vivendo uma condição terrível, porque ele vive dentro do contexto de momento em que Jerusalém foi tomada, foi capturada por Nabucodonosor, que o povo foi levado para o cativeiro. Ele tinha profetizado um pouco antes, falando sobre isso, e Deus tinha dito que ia acontecer, e aconteceu. Jeremias foi perseguido. Teve um momento que Jeremias foi jogado dentro de um poço. Olha que coisa terrível. Ele foi jogado dentro de um poço e ele foi tratado a pão e água. Até que chegou um momento que não tinha mais pão na cidade. Para onde vai a esperança de um ser humano desse? Uma situação terrível dessa. Uma outra coisa tremenda é da gente entender que o profeta Jeremias, ele profetizou por cerca de 50 anos. E ele não conseguiu convencer ninguém. Embora sendo um profeta de Deus, embora ele trazendo a palavra de Deus, ele era confrontado, os caras batiam nele. Os falsos profetas eram tidos como verdadeiro e ele era tratado ruim, mal. E aí ele chega e diz isso: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E na sequência desse texto, ele vai nos dar algumas coisas que ele traz à memória e que nós podemos trazer à memória no contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de angústia, de incertezas, nós trabalhamos, vivemos, mas e amanhã? O que vai ser? Alguns ainda têm no coração o desejo de que haja uma reviravolta na situação. Muitos estão orando para isso. Alguns profetas estão falando disso. Eu tenho ouvido e visto muitas profecias no YouTube. E tem um profeta lá que ele profetiza direto sobre coisas que vão acontecer e que vão fazer, que vão acontecer. E ele deixa sempre uma esperança de que talvez o Bolsonaro volte ao poder. E
Essa não é a nossa esperança, tá? Não pode ser. Nós não podemos querer que um homem seja a solução do país. Nós não podemos achar que um ser humano tem a capacidade que nenhum outro tenha. Pelo contrário, nós precisamos ter no nosso coração esperança de algumas coisas. Vamos ver o que Jeremias nos diz. O que eu posso trazer à minha memória hoje que possa me encher de esperança? Versículo 22, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, aleluia, não têm fim. No que eu vou trazer na minha cabeça, no que eu vou pensar, o que eu vou fazer, forçar a minha mente para pensar? Que Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não deixou de ser um Deus amoroso e misericordioso. Mas, pastor, a situação está terrível. Olha, se está terrível para mim, está terrível para você, imagina para Jeremias. Ele jovenzinho, se considerando ainda criança, Deus fala com ele e fala assim: Senhor, eu sou apenas criança. Criança, uns 20 anos mais ou menos, 21 anos de idade, ele ainda se considerava criança. E Deus diz para ele: não fala que você é criança não, você vai fazer o que eu mando. Para mim isso seria algo grande, né? Eu ia estufar o peito, Deus está comigo. Cara, mas deu tudo errado na vida do Jeremias, rapaz. E o que ele diz? A misericórdia do Senhor não acabou. Eu vou ter na minha mente, eu vou trazer à minha mente isso, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu posso passar por 1000 situações ruins, 1 milhão de situações ruins, e para cada uma delas, Deus tem misericórdia suficiente para me sustentar. O apóstolo Paulo ele diz assim em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico, é abundante, por causa do seu grande amor para conosco, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele está dizendo aqui, olha, você era inimigo de Deus. Isso é interessante. Você era afastado de Deus, inimigo de Deus, vivendo uma vida dissoluta. Deus amou você, teve misericórdia de você, matou Jesus por causa de você. Se quando você estava em rebeldia contra ele, ele fez tudo isso, por que nós às vezes achamos que Deus não vai agir na nossa vida? Que a nossa situação é horrorosa. Jeremias nos ensina. Deus é misericordioso e tem misericórdia suficiente. Paulo nos diz, Deus é rico em misericórdia. E é interessante que a Bíblia diz que tinha 2 homens orando. E um homem muito justo, muito correto, muito dizimista, ele orava e dizia assim: ô Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano aqui, esse cobrador de imposto, esse traidor da pátria. Eu dou o dízimo de todas as coisas, eu isso. E Jesus disse assim que ele orava de si para si mesmo. Então, Deus não estava na jogada, embora ele estivesse pensando que estava falando com Deus. Mas o publicano, ele nem sequer tinha coragem de pedir. Ele batia no peito e só dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: o primeiro, o bonzão, saiu sem nada. Mas aquele que se humilhou e pediu pela misericórdia de Deus, saiu abençoado.
Então, a primeira coisa que devemos cuidar para que estejam na nossa cabeça: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Qualquer situação. Qualquer situação. Ah, pastor, mas eu pequei. Não devia. Você está errado. Como é que você fala uma coisa dessa? Como é que você trai a Deus dessa maneira, rapaz? Mas saiba de uma coisa. Mesmo assim, Deus te ama. Mesmo assim, Deus tem misericórdia suficiente para te tirar do lugar que você está e te colocar firme na rocha. A segunda coisa que Jeremias diz que ele vai trazer à memória e que nós devemos trazer, está no versículo 25, que diz assim: bom é o Senhor para aqueles que o esperam, que esperam por ele, para a alma que o busca. A fidelidade e a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela só é eficaz porque Deus é fiel em cumprir a palavra dele. Então, o que eu posso trazer à minha memória para que no momento de angústia, de aflição, de que nada está dando certo, eu possa me alegrar no Senhor? Senhor, Tu és fiel. E a Tua fidelidade, ela dura para sempre. E a Tua bondade, que é regida pela Tua fidelidade, alcançará a minha vida. Trazer à memória, primeiro, as misericórdias, depois a bondade e a fidelidade de Deus para exercer essa bondade e essa misericórdia. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim: se nós fomos infiéis, ele, Deus, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é sempre fiel. Se eu falhar, ele não falha. Se eu pecar, ele não peca. E agora tem um versículo na Bíblia, que ele é tremendo, que ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Queridos, às vezes nós ficamos apavorados porque nós reconhecemos que a coisa está ruim porque nós erramos. Nós tomamos atitudes que não devíamos tomar. Nós agimos como não devíamos agir. E às vezes, por causa disso, a gente fica tão angustiado que a gente corre para tentar resolver aquela situação e a gente nem coragem de orar tem. Nem coragem de se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, está tudo errado. Está dando tudo errado e eu sei que eu sou o culpado. Mas tem misericórdia de mim, ó Deus. A fidelidade de Deus vai nos alcançar quando clamarmos por Ele. A terceira coisa está no capítulo 3 ainda, de Lamentações, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus está no controle. Está ruim? Está dando errado? Mas Deus está no controle. Deus nunca saiu do trono. Ele nos permite a fazer coisas que são contra a orientação dele. Porque ele confia em nós. Pelo seu amor, ele nos deu o direito de tomarmos decisões, mesmo que essas decisões sejam contra a orientação dele. Mas isso não significa que ele deixou o poder. Ele está lá. E tudo está acontecendo de acordo com o planejado dele.
Isso não justifica o meu pecado. Ah, não, eu pequei porque está no projeto de Deus. Tá, não. Deus não projetou o teu pecado. Você pecou porque você é malandro. Eu pequei porque eu sou relaxado. Não foi Deus que planejou o meu pecado. Aí, mas tudo está na mão de Deus? Não. Está na mão de Deus que no fim vai ser bom. Quando chegar ao fim, vai ser tudo bom. Isso está na mão de Deus. Deus está trabalhando nisso. E Ele nunca vai deixar. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, está dando tudo errado, está tudo ruim, saiba de uma coisa, não é o fim. Porque no fim vai ser tudo certo e vai ser tudo bom. E nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor para todo sempre. Deus está no trono. O salmista diz assim, ó, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nós sabemos pela ciência que debaixo dos mares existem montanhas, montes. Hoje nós ouvimos falar muito de placas tectônicas que se movem e quando elas têm um movimento meio brusco, as águas se revoltam, tem tsunami, tem tudo isso. O salmista diz assim, olha, sabe aquelas montanhas que estão lá no mar que a gente nem vê? Se elas entrarem em ebulição, se elas resolverem a se movimentar, Deus é o nosso refúgio e segurança, socorro bem presente nas tribulações. Então eu tenho que trazer à minha memória que Deus está no controle. Ah, mas eu votei no cara porque o cara é bom, ele sabe, ele fazia tudo isso, é um presidente maravilhoso, ele era um homem que fazia a vontade de Deus. E entrou um cara lá que não tem nada de Deus, está fazendo tudo errado. Deus está no controle. Ah, mas Deus tem uma história para o Brasil, Deus tem uma história para o seu povo. E Deus tem um destino para toda a humanidade, para aqueles que são povo de Deus, que nasceram de novo, são filhos de Deus, a salvação eterna em Cristo Jesus. E para aqueles que rejeitarem ao Senhor Jesus, eles morrerão e serão lançados no inferno. Esses dias eu estava meio angustiado aí, até falei um pouco sobre isso, se não me engano, num culto. Meu Deus, as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Os caras inventam igrejas aí de tudo quanto é mal, sabe, cada coisa doida. E parece que junta a gente está aqui orando, está aqui lendo Bíblia, está aqui pregando a palavra do Senhor. E cadê o povo? Por que o povo não vem? E aí eu comecei a me sentir invejoso daqueles que têm esse estilo. E de repente o salmista diz assim, não tenha inveja daqueles que cometem impiedade. Parece que está tudo certo com eles. Mas espera que no fim a coisa não vai ser legal. Ser fiel, faz a tua parte. Porque Deus está no controle. E Deus vem para recompensar. Não porque eu sou bom, mas Ele vem recompensar a minha fidelidade em crer que Ele está no controle. Ele vai abrir portas para mim. Também, no versículo 27, o Jeremias nos dá um outro motivo para termos esperança. Eu tenho que trazer à minha memória que Deus está trabalhando para me moldar e me fazer melhor. Olha o que ele diz no versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Presta bem atenção. Toda vez que fala em jugo, a maioria das pessoas,
acreditam que isso é o sofrimento, que isso é o peso, que isso é uma coisa que está vindo contra ele. Só que jugo é a canga que se coloca no pescoço dos bois e no pescoço dos animais para lavrarem juntos. O jugo é o que me obriga a andar par em par com alguém que é mais experiente, melhor treinado do que eu. O jugo aqui é o símbolo do treinamento. E Jesus disse isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Entra na canga comigo, porque eu sei quando eu vou. E se você estiver lá, você vai andar junto comigo. Isso é a moldagem do caráter. Deus diz assim, através de Paulo em Romanos, que ele nos predestinou para sermos a expressa imagem de Jesus. E que de cada dia, de dia em dia, de glória em glória, nós estamos sendo trabalhados para alcançar isso. O que é caráter? Existem algumas coisas que cientificamente as pessoas já estudam hoje. Personalidade, caráter e, como é que é a outra, meu Deus do céu? Que fala das atitudes, a maneira de ser da pessoa, do jeito que a pessoa age. O que é a... Não, hã? Índole é o caráter, é a personalidade, o caráter. Bom, vamos lá. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quem é você de verdade? Se você estivesse num local e você visse uma caixa com muito dinheiro, não tem nenhuma indicação do dono desse dinheiro. E você está sozinho ali, não tem ninguém, você está precisando de dinheiro, você pega aquele dinheiro e guarda para si. Está errado? Não, dinheiro não tem dono. Mas, e se alguém, depois que você guardou, chegar e dizer para você assim, olha, eu estou preocupado, rapaz, cometi um erro muito grave. Eu estava com o dinheiro dentro de uma caixa, botei a caixa aqui e saí, esqueci a caixa aqui. Não tem ninguém, só está vocês dois. Qual é a sua atitude? Isso é o que você é. Ninguém está lá para corrigir você. Ninguém vai lá e diz, oh, nossa, ele devolveu. Não. Mas se você tem um caráter bom, cuidado por Deus, você vai fazer algumas perguntas para identificar se aquela caixa é a caixa que ele perdeu. Vai dizer, não, está aqui, ó, eu achei a caixa, está aqui, toma para você, devolve para a pessoa. Mas ninguém viu você pegar a caixa. Se você não tem o caráter curado por Deus, você vai falar, pois é, rapaz, mas que coisa, hein? Né? Rapaz, mas como é que pode? Como é que você vai colocar dinheiro dentro de uma caixa, rapaz? Esquecer, assim, como é que você vai fazer uma coisa dessa? O que é isso, pai? Você não é santo. Não é lavado no sangue de Jesus quem faz isso. Esse é o caráter. Ninguém viu você pegar a caixa, mas quando você descobriu que aquela caixa tem um dono, você devolveu para ele a caixa. Isso é caráter. Personalidade, ou é aquilo que os outros olham. Reputação. Aquilo que os outros acreditam que você é. Por quê?
você é um cara explosivo, você é um cara que fala muito, você é isso, você é aquilo outro, você é um cara centrado, não fala muito. Essa é a personalidade. Essa é a personalidade. Terceira coisa que eu ia falar é temperamento. Caráter, personalidade, temperamento. Temperamento é a maneira que você age, como que você age. Se você é explosivo, se você é retraído. Mas a personalidade é aquela imagem que você construiu de você. Tem gente que é muito crente na igreja. Essa é a personalidade dele, ele é um crentão. Rapaz, mas quando ele está sozinho, a cabecinha dele, suportar o jugo é deixar que Deus quebre a personalidade minha, deixar que Deus transforme o meu temperamento para que eu me transforme numa pessoa parecida com Jesus, que é o caráter que ele tem. Então eu preciso suportar o jugo. E aqui o salmista não, o Jeremias está dizendo, é bom isso acontecer quando você é novo. Porque tem aquele ditado que burro velho não aprende o caminho, né? Papagaio velho não aprende a falar. Muitas vezes para a gente ter o nosso caráter moldado por Deus depois de uma certa idade, vai causar muito sofrimento na gente. Porque a gente vai ter que, sabe, eu sei disso, eu tive que voltar atrás num monte de coisa. Eu tive que mudar uma série de coisas que para mim eram essenciais. Entende? Eu era aquela pessoa que, sabe, não vem com conversa pro meu lado não, porque você vai ter que provar o que você está falando de mim. Ter a esperança de que Deus está nos moldando, dia após dia. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Também, nos versículos 32 e 33, ele vai falar que nós devemos ter na memória que Deus é compassivo, que Deus tem compaixão. Olha o que diz. Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que Jeremias está dizendo? Jeremias está dizendo aquilo que a gente fala para os filhos da gente, quando vai bater nos filhos da gente, vai doer mais em mim do que em você. Dói mais em mim te corrigir do que você. Dói mais em mim dizer não para você, mas eu preciso dizer não para você. Ele está dizendo que Deus olha para a nossa situação, ele tem compaixão. Ele sente a nossa necessidade. Então nós precisamos lembrar disso. Deus vai me corrigir? Vai. Claro que ele vai me corrigir. Ele vai tratar comigo. Ele não vai deixar passar em branco. Né? E o escritor de Hebreus diz assim, que Deus corrige aquele que ama. Então nós devemos entender, Deus tem compaixão. Essa situação, porque não sei por que Deus está pesando a mão sobre mim. Primeiro, que se Deus pesar a mão sobre você, você morre. Você desaparece. Não adianta essa história de Deus estar pesando a mão, porque se Deus pesar a mão, mata. Graças a Deus que a mão dele ele não pesa em ninguém. Pelo contrário, ele é compassivo, ele é cheio de compaixão. Ele sente a nossa necessidade. Ele vê a nossa miséria, vê a nossa falta de capacidade. Lembra do pai do filho pródigo? O filho pediu a grana, foi embora, gastou tudo. Quando viu que a coisa estava feia, ele falou, mas lá na casa do meu pai os empregados não passam o que eu estou passando. Eu vou lá pedir para ser empregado. E o que o pai fez? Restaurou a condição de filho. O pai podia dizer assim, não, tudo bem, vai lá cuidar do serviço lá, vai arrumar cerco. E ele ia ficar feliz, porque ia chegar a hora do almoço, ia tocar o sino, os empregados correriam lá, todo mundo encheria a barriga, e ele estava bom. Aí no final do dia recebia uns troquinhos lá pelo serviço que tinha feito. Mas não foi assim que o pai fez, por quê? Porque o pai era cheio de compaixão.
O pai disse, mata o bezerro, traz roupa, traz sandália, mudou tudo, colocou anel no dedo, restaurou ele a condição de filho. Devolveu ele a condição de filho. É assim que Deus faz conosco. Muitas vezes a situação está ruim, nós pisamos na bola, mas quando nós voltamos ao Pai, a compaixão dele é tão grande que ele nos trata como se nós fôssemos filhos amados que nunca tivéssemos errado. Por fim, no versículo 39, ele diz assim, que eu devo trazer a minha memória, devo calar a minha boca para queixa, para murmuração, para lamentação. Versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. É a situação. Mas está ruim. Porque não sei o quê. Não, meu irmão. Lamente porque você errou. Lamente porque você pecou. Pastor, mas a situação que eu estou vivendo não é uma situação de pecado. Eu não estou passando isso porque pequei. Amém, glória a Deus. Então não murmura, glorifica a Deus. Que Deus está trabalhando você. Mas se você errou, se você pecou, a resposta é arrependa-se, queixar-se, arrepender-se dos pecados. Mudar de vida, mudar de situação. E devemos ter na nossa boca sempre uma palavra de glorificação, de arrependimento na nossa vida para andarmos com o Senhor. Queridos, no meio da tribulação, no meio da tentação, Deus está conosco, Deus está sempre presente. As dores que nós sofremos, os problemas que nós passamos, eles parecem muito grandes para nós. Sabe, é muito difícil isso, porque o meu problema é maior que o seu. E o seu problema é maior que o meu. Como assim, pastor? Do meu ponto de vista, o meu problema é maior que o seu. Do seu ponto de vista, o seu problema é maior que o meu. Cada um com seus problemas. Cada um tem a impressão e a certeza de que a situação que ele está vivendo é pior que a que os outros estão vivendo. Queixar-se, lamentar-se não vai resolver a situação. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja em Anastácio, que passou a congregar conosco uma senhora. E ela vinha sempre sozinha na igreja e reclamando de uma coisa, reclamando de outra, reclamando de uma coisa, reclamando de outra. A igreja dava cesta básica para ela, estava sempre ajudando ela, às vezes até dinheiro para pagar água e luz. Aí eu comecei a pensar, essa mulher não tem o que comer, mas anda de moto o tempo todo. Ela não vinha na igreja de moto, ela vinha à igreja a pé. Mas eu encontrava ela na rua o tempo todo de moto. Toda vez que eu viajava, ela estava com uma motona, uma CG 125. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui conversar com ela, ela falou assim que o marido dela ia para a fazenda, trabalhava na fazenda, e às vezes ficava 90 dias. E ela deu a entender que ele ficava 90 dias lá e não deixava as coisas em casa. Que por isso que ela sofria tanto. Eu conheci o marido dela. Chegou uma hora que o marido dela apareceu e nós fomos conversar. Eu conversei com ele, falei, e daí, cara, você trabalha fora, como é que é? Como é que essas coisas? Ele falou, pastor, eu saio e fico 90 dias, às vezes até mais. Mas olha, pastor, minha esposa não pode reclamar de nada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque até o meu salário é entregue na mão dela. Eu não vejo R$1 do meu salário.
Porque o patrão traz uma cesta básica para ela e entrega na mão dela todo o meu salário, porque eu ganho livre lá na fazenda. Então eu tenho o que comer, eu tenho até o que vestir lá, até roupa para mim ele compra quando eu estou precisando. Então todo o meu dinheiro vem para casa para que a mulher cuide dos nossos filhos. Foi, rapaz, né? Chamei os irmãos da igreja, o pessoal que trabalha, falei, olha, a partir de hoje, corta a assistência para fulano. Ué, pastor, mas por quê? A mulher precisa. Falei, se ela precisasse, ela podia vender a moto dela. Aí dava dinheiro para pagar o aluguel da casa. Ou deixasse de pagar a moto, teria dinheiro para pagar o aluguel da casa. Se ela precisasse, ela ia arrumar um emprego para trabalhar, para ajudar o marido dela. E aí contei para os irmãos a situação. Então, o meu problema é muito ruim. Ela se sentia tão miserável, porque o marido não estava em casa, que o dinheiro, a compra, tudo que ela recebia não valia nada. Então ela reclamava da situação dela o tempo todo. E deixava transparecer que ela não tinha apoio. É isso que o Jeremias está dizendo. Gente, para de se lamuriar. Lembre-se que você é pecador e clame a Deus, porque Deus tem compaixão. O que nós devemos trazer à memória? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Depois, a fidelidade do Senhor. Depois, lembre-se, Deus está no controle. Depois, Deus está trabalhando na minha vida. A compaixão do Senhor. E por fim, lembrar as boas coisas e não murmurar. Sabe, está ruim hoje, mas ontem teve um dia bom. Ou um bom dia. Está chovendo hoje, mas teve sol ontem. E vai ter sol amanhã. Então vamos não murmurar e glorificar a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos andar trazendo à memória o que nos traz esperança.